Pessoal, a gente está aqui no segundo dia da nossa mostra, seminário, Modos de Inventar o Passado Futuro ao Abajá, Cine Itacaia. A gente está aqui nessa sessão aqui do seminário agora, né? E, então, a gente tem um grande encontro aqui, que é do Alberto Álvares Guarani e o pessoal do coletivo Iapuã, os professores, e também tem o Iracatacó, é nosso mestre aqui, o nosso mestre mais velho, nosso Tipatamã. E a gente vai ver então esses dois filmes que são realizados, depois o Alberto pode falar um pouco, para o acervo do Museu da Pessoa, né? Então, eles são depoimentos de muitas pessoas importantes, pessoas comuns também, pessoas do povo ao Abajá, de várias aldeias, né, que estão montados juntos, mas aí depois a gente vai ter a oportunidade do pessoal que está aqui conosco, dos Albaguajá, comentarem, né, os depoimentos. Eu vou passar a palavra um pouquinho agora para o Alberto, para ele fazer a introdução do filme, e depois eu passo um pouquinho a palavra para o pessoal do coletivo Iapuá e dos Albaguajá que estão aqui presentes. Depois a gente segue na sessão e aí a gente comenta no final, tá bom? Obrigada. Bom, caro padre, né? Boa tarde a todos. Mais uma vez eu estou muito feliz, né, de estar aqui no Fórum Doc, que é para mim, eu acho que é um dos festivais mais importantes aqui no território brasileiro, onde a gente vive, né? E agradecer mais uma vez também esses convites, agradecer a todos os parentes, né? E rever, assim, eu estou muito feliz, né? Revê-lo de novo. Acho que festival é isso, festival é de um lugar onde a gente reencontra e encontra as pessoas, né? E pra gente, principalmente pra gente que é indígena, é muito importante esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, assim, com todos os parentes, né? E estou muito feliz, né, como eu falei, assim, de vir aqui comentar um pouco, né, sobre os trabalhos. Então, esses meninos, assim, algumas aqui, que foi meu aluno, né, que a gente fez esse trabalho de entrevista, assim, com os mais velhos no território. Então, foi uma das mais importantes de a gente registrar essa história, essas narrativas dos mais velhos, né? Então, como já me apresentou, sou Alberto Álvares, em português, em Guarani me chamo Tupanaí, e pertenço ao povo Guarani Andeva, mas eu falo Guarani, 3 Guarani diferentes, tanto Umburani, Andevas e Kaiowá, né? E depois a gente vai comentar mais um pouco sobre os trabalhos também. Eu trouxe alguns trechinhos de um trabalho novo que eu estou realizando, e depois eu vou comentar também sobre isso. E falar sobre a importância do cinema, principalmente para nós, assim, as comunidades indígenas, que trabalha essas narrativas da oralidade, esses conhecimentos e essas memórias que a gente guarda através de uma imagem, né? E essas memórias que a gente escreve através de filme e através da câmera, que a gente escreve para guardar a nossa história, né? A nossa luta e a nossa resistência de mostrar para a sociedade que estamos aqui, né? E acho que o festival ela é um lugar muito importante para a gente poder também falar um pouco da nossa vivência, né? Do nosso mundo e do nosso modo de pensar sobre a nossa história, né? Acho que é isso. Depois eu vou comentar mais, a gente vai falar, né, um pouco sobre esse início desses processos, dos trabalhos também que aconteceu dessas parcerias, né, pelo Museu da Pessoa e tudo, né? Mas é isso. Até, né? Muito obrigado. Vamos fazer só uma apresentação agora, depois a gente... Depois a gente tá bom. Fala meu nome novamente. Isso. Boa tarde, né? A língua chama Catuquaraquai. Meu nome é Maiacatã, né? Abajá, povo Abajá. Eu moro na Teicaru, né? Aldeia Tiracambu e município do Jardim, estado do Maranhão. Você é liderança e professor?
Eu sou o cacique da herança, aldeia Tiracambu. Eu sou o segundo cacique do meu irmão geral que ficou lá na aldeia, né? Eu venho, antes que eu venho, apresento meus povos, né? Ele não viaja muito, ele fica só na aldeia, né? E tem outro encontro também lá também, né? Ele teve lá estava viajando também lá no Manaus, estava no Manaus também, né? Foram 10 pessoas lá para o intercâmbio, lá para conhecer os trabalhos dos parentes lá também, né? E ver como é que é a realidade dos parentes lá. É isso. Boa tarde, Catucaraquai, minha língua. Meu nome era Pior Aguajá. E sou professora de indígenas, o município de Bujadim, estado do Maranhão. É isso. Catucaraquai, boa tarde. Me chamo de Aragora Linha Aguajá. Também sou professor, eu moro até de Nacaru. Também sou professor, também sou comunicador da aldeia, do Guardião da Floresta, Guerreiros. Só isso, obrigado. Catucaraquai, Ilhacatacu, Aguajá. A gente entende o amor está aqui. Você pode falar na tua língua que eu vou te entender, que eu sou mineiro. Eu vou entender tua língua do jeito que você for. Porque eu sou mineiro. Do jeito que você falar, eu vou te entender. Catucaraquai, para a galera aí, né? Prazer. Me chamo Epitariba Aguajá, eu moro na aldeia Auá. Eu também sou professor indígena também, entendeu? Nós somos coletivos, entendeu? Aí a gente fala um pouquinho aqui do nosso trabalho, né? Depois a gente... Como que a gente... Depois a gente falar um pouco pra vocês aí, entendeu? Também vou de tudo aqui, mas vai dar tudo certo, tá bom? A gente gosta muito de vocês, vocês não têm noção. A gente vai para a sessão. Vamos começar a sessão e depois a gente comenta. Obrigada. A gente gosta muito de vocês, fechou? Mas esses dois filmes são longos, né? A gente vê que tem tanta história, em cada depoimento tem muita história. Mas eu quis pôr eles juntos porque são duas terras indígenas diferentes, né? A primeira que a gente viu, lá na terra indígena Caru, de onde vem o pessoal que está aqui conosco hoje, né? Tem depoimentos de pessoas na aldeia Tiracambu e na aldeia Auá, de onde vem o pessoal. Inclusive o Aracurani fez as gravações, né? O Alberto vai falar para nós como foi esse processo, né? E a outra, esse último que a gente acabou de ver, foi na terra indígena Alto Turiaçu. Então, com o pessoal de lá, da aldeia Cocal, ou Guajá, que a gente chama, né? Então, são também histórias bastante diferentes, né? Assim, lá no Cocal, esse último que a gente viu mais depoimentos que pareciam histórias de muito antigamente, né? Aquelas verdadeiras Momonteia de antigamente humana. E então tem uma espécie diferente de registro das histórias, né, que a gente viu. Então vocês podem ter reparado um pouco, né, que quando esse último filme que passou, as histórias dos velhos, eram tempos de antigamente, desse tipo de história que a gente costuma chamar aqui, nós antropólogos principalmente, como histórias míticas, né, mitos. Histórias de muito antigamente, quando os animais e os humanos falavam entre si, né? Mas por isso que elas ficaram juntas aqui, para a gente ver tanto pessoas da aldeia do Cocal, quanto pessoas das aldeias da terra indígena Caru, Auá e Tiracambu. Então vou passar um pouco aqui a palavra para o Alberto, para ele falar um pouco do processo e dos filmes, como ele realizou. Já tem. Na verdade, isso daí é uma colagem das entrevistas. Isso.
Então, eu estou muito feliz depois de tanto tempo, né, rever isso na telona. Eu nunca tinha visto na tela, né, acho que é um outro universo quando a gente vê isso na tela, assim. Então, o projeto Vidas Indígenas no Maranhão, né, eu cheguei por acaso, assim, né, por uns parceiros assim, me indicaram para poder trabalhar, né, dar essa oficina para os parentes, mas aí, e como eu trabalho em cinema, assim, a minha visão era outra, né, de fazer o filme, na verdade. Mas só que quando eu cheguei lá, eu vi que era completamente, o pessoal do museu queria que era só uma entrevista, né. E aí chegamos lá, né, até hoje eu fico brincando, o menino lá que foi para trabalhar comigo, ele falando assim, pô, e aí ele ficou preocupado como é que a gente ia ensinar, né, os parentes, porque os parentes são muito caçadores. Eles não conseguem ficar, tipo assim, preso dentro de uma casa 3, 4 dias estudando. E aí ele falou assim, pô, e aí agora, Roberto, como é que eu vou ensinar a narrar essas narrativas com eles e tudo? Aí eu pensei, se eles são caçadores, porra, então vamos caçar com eles, né? Eu falei, mas como caçar no meio da floresta? Eu falei, não, vamos caçar, ensinar ele a contar a história através da câmera. Então, e aí a gente foi encontrando uma maneira de poder se deslocar, assim, 4 horas, matar dentro, assim, para poder ensinar de como fazer isso, né? De como captar, né? E trabalhar essa questão da estética, esses enquadramentos, para poder a gente retornar e fazer entrevista com os mais velhos dentro do território. E a gente vê o resultado, ficou muito bonito, né? Cada narrativa, cada história contada, assim, tanto que passaram com os parentes no território. Eu acho que cada povo tem a sua forma de contar essa forma de luta, né? Tanto no povo guarani a gente sofre, assim, a gente acaba vivendo essa história, não é diferente, né? É claro que é um pouquinho diferente, porque Zauá tem uns mais ou menos 500 mil territórios com as florestas muito grandes, apesar dessas que sofrem essa violência da Vale, de outros fazendeiros, né? Pelo menos eles têm ainda para poder caçar, né? Para poder pescar, colher as frutas, né? Na floresta, enquanto o nosso povo, a gente só vê a soja e o gado, né? E a gente não tem floresta, para onde a gente vai caçar? Então a gente tem que encontrar uma maneira, de que maneira vamos escrever a nossa história. E para mim foi muito rico, né, de poder entender isso, né, da forma que os parentes pensam sobre a caçada, sobre essa imagem, sobre essa história, né. E eu fiquei lá mais ou menos 7 meses, 8 meses, assim, indo e voltando, vivendo com eles num território, né. E foi bonito, assim, cada história, cada narrativa que é contado, principalmente quando você tá ali com os mais velhos, é outro universo, né, porque ali você vive com o macaco, né, com o capelão, com o jabuti, com os outros animais que faz parte desse mundo, né. E eu acho que isso faz a gente repensar muito por que às vezes a gente precisa do território, né? Por que nossos parentes precisam viver, né? Por exemplo, a gente que tem mais contato e eles são um pouco recém-contato, né? Então, por que precisa de proteção, né? Então, eu acho que e é muito bonito que eles estão criando esses guardiões da floresta, porque é uma forma de proteger o território, né? É porque muitas das vezes, assim, até chegar no governo federal, os documentos que eles reivindicam, até chegar eles já estão sendo massacrados. Então já estão sendo destruídos suas próprias aldeias, suas casas. Então é uma forma que eles criaram esse grupo de guardiões que é fundamental, assim, para proteger o território, né? Que o território é muito grande. E isso é verdade, o animal não mente.
Então eu acho que isso, e essa contação, essa narrativa, cada grupo, cada território, trouxeram para a gente de que maneira que eles pensam sobre o mundo, né? De que maneira é contado a sua narrativa, a sua história. E um filme é um documento que registra, né, que fica guardado. Por exemplo, quando a gente grava, ela fica guardado, né, fica registrado para sempre. Então esse registro ele fica guardado para o amanhã, para os parentes que estão vindo, os meninos que estão crescendo no território. E eles vão ver, né, como que os mais velhos pensaram, como é que os mais velhos sofreram para poder estar no território hoje em dia, né, para poder dizer assim, não, essa é a nossa aldeia. E isso é muito bonito quando a gente vê assim, através de registro é um documentário assim, que tem muita força, né, e agradecer assim, a Júnia, né, agradecer todo mundo, a equipe, né, por ter ido atrás desses documentos, assim, que é só assim, né, a gente consegue ver, e só assim vocês também vão entender, né, como são esses pensadores do território, os pensadores dos mais velhos, como é que pensa sobre essa história do mundo hoje onde a gente vive, assim. Então o filme ele tem esse poder, né, de circular em meios das pessoas não indígenas também para poder entender um pouco essas narrativas, né. E hoje assim eu fico pensando assim, cada vez mais assim, eu não me vejo fora disso, porque eu acho que através disso a gente consegue escrever um pouco a nossa história, né, e trazer para as pessoas de fora entender um pouco por que é essa nossa luta também, não só para demarcar, né, mas também a gente luta pelos espaços do cinema também, para poder ser reconhecido também a nossa história, né? Porque o cinema também é um meio de comunicação com as pessoas que às vezes nem chegam no nosso território, né, mas eles vêm para o cinema para ver, né? Então é uma imagem, essa narrativa também é uma forma de comunicação com a sociedade, que hoje a gente quer, né, que hoje a gente quer compartilhar essas histórias, né? Acho que é isso. Vou passar um pouco para os parentes, senão eu vou falar demais, né? Obrigada, Obrigada. Vamos passar a palavra aqui para os parentes. Vou passar aqui para o Aracu, porque ele fez as gravações, né? Aí eu queria saber, Aracu, como é que foi que você realizou, como é que foi conversar com os antigos, como é que foi que você recebeu o parente Alberto lá. Diz o Alberto que ele consegue entender algumas palavras, né? Você consegue entender? Pode falar. Boa tarde. Eu vou falar um pouco também que o vídeo que nós fizemos da aldeia, da comunidade. Museu das Pessoas, que levou buscar a história, a memória das mais velhos da aldeia, da comunidade. Primeiro que chegou lá, falava como é que, eu vou dizer, chegar mais velho, não chegar assim logo para entrevistar, chegar primeiro conversar como é que foi a história que antigamente que vivia no mato. Aí pensou, né? Pensou que primeiro eu entrevistei todo mundo mais velho que não dê, busca a história, a memória, para deixar nossas crianças por novos que não sabem como é que era viver. Também não sei como é que era antigamente. Hoje mais velho contar a história, que a gente fica emocionado pela história. Pela minha avó, pela bisavó que contaram a história pra gente. Aí, importante para deixar, para mostrar para as pessoas de fora, para conhecer a nossa outra realidade, nossa cultura, né, que o índio
O povo Zoagua já viveva no mato. Nós amamos vocês não têm noção. Hoje também eu faço vídeo da aldeia, que só faço pelo meu celular mesmo. Também sou comunicador. Como é que eu agradeço o Beto, que ele foi lá, levou, as outras pessoas que levou buscar a nossa história, guardar, aí, isso aí. E você, quando você estava escutando as histórias que você estava gravando, você já conhecia essas histórias ou às vezes você estava escutando pela primeira vez? A primeira vez. Isso aí eu vou falar, explicar. Eu não tinha que ouvir a mais velha contava história. Quando as pessoas que foram, perguntaram como foi a história. Aí nós sentemos com nosso avô, nosso tio, nós conversamos com ele, como era antigamente tudo vivia no mato. Aí começou, a entrevista começou para contar a história. Assim que vivendo antigamente, não é fácil antigamente, correr no mato, atrás do branco, botar cachorro atrás de nós. Aí estou aprendendo com ele também, história. Através do vídeo. Aí a gente fica emociona aqui contando a história. Minha avó contava também a história, como é que ele vivia no mato. Assim que nós aprende, assim que os jovens está indo de luta também. Muito obrigada de novo, né, por todo mundo estar aqui conosco e a gente podendo mostrar e pensar sobre essas imagens, né. Eu queria que Iracatacoa falasse um pouco, como a gente combinou antes, porque Iracatacoa estava aí, né, primeiro que apareceu no primeiro filme que a gente viu, contando. Iracatacoa é, entre nós aqui, aquele mais velho, né, que ainda nasceu lá no tempo que os brancos ainda não tinham chegado, né, eles estavam chegando. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós de novo. Depois vocês podem... Sim, mas agora a gente precisa resolver rápido. O que você prefere? Boa tarde. Meu nome é Iracatacoa. Porque como eu falo, antigo, né? Como eu falei assim, como ele entende minha linguagem, o branco não entende não. E o dente, mais pouco. Minha avó criou nós. Aí eu conheci tudo conheci a cidade. E eu conheci muito eu bem pequeno, do rapaz, né? Aí mas conhece a avó, corri, mas o material vai matar, eu sou minha avó, meu tia, meu cunhado, esse é cunhado, né? Esse é minha avó, antigo minha avó, correu, esse é minha mãe, eu ficando na barriga da minha mãe. Eles não conheciam, aí está assim, tiraram na bunda, baleada na bunda do meu pai. Aí meu pai de novo foi espalhado, correu, minha mãe correu, a avó, minha mãe morreu, eu nasci, mataram dessa aí, minha mãe. Aí eu ficava na cunha do minha avó. Aí como correu, eu conheço esse rapazinho, eu não conheci português não. E nós mesmo faz assim, ele igual-se, esse branco não pensa, não entende. E eu entendo, fala dele, português. Meu fala, não entende não. Por quê? É nossa linguagem assim mesmo, né? Porque eu conheço da minha avó, minha avó,
esse antigamente conheceu a mata na floresta, esse em pé, esse papanaúba, e em pé, esse borojê na mata. Hoje, eu também na rapaz conheci. Aí tem, talvez seja passageiro, né? Mesma coisa aí. E o Senhor falou assim, conheci nada, e passageiro passou. E você tem a arama também, né? Eu não conheci. Arama também. Aí assim, eu corri para cavar embaixo, botar pera assim, sair na mata, tá precisando na mata, na frente. Tem demais, esse era só picado mesmo, né? Eu penso assim, meu pensamento é assim. Nós, meu peão, assim, nós mesmo queremos matar-se de tudo. Nós, minha família. E esse, antigamente, por que esse branco matar a gente do minha avó e antigamente minha avó? Por quê? Eu não conheci, e o rapaz também. Aí, eu penso assim, por que isso aí morreram? Tem variado. Tem que cabeça, torando assim, mataram. Eu penso assim, por que assim mataram isso aí? Frecha não, esse armado de fogo. Mataram assim de minha mãe. Porque nem respeito, é branco, não conheci. Eu conheci, mataram assim branco não. E nós, não frecha. Só branco, vale tudo. Esse fogo, eu fui queimado da tora da cabeça da minha mãe, a avó, e meu tio, meu cunhado, tudo, tá acabando. Nosso na mata, na floresta, esse tem encontrado, sei na floresta, lá, vem, rapaz, nós rapaz. Eu não conheci português, só o mesmo mais velho, e aí tente mesmo. Não erra escrever, não. A minha avó, assim, minha fala assim, meu peão assim, nós assim, como ele fala assim mesmo. Tá falando bem. Isso. Português, esse branco me respeito. Agora, eu, na mata da travessa, a travessa lá no Maranhão, esse aí, como é trouxe? Esse do sítio Cursoeiro, patrocínio, rapaz. Eu da Tramento, vim pra cá, Tramento, e eu não conheci branco. A avó, trouxemos, e meu pai, e meu tio também. Trouxemos, mas se mais ou menos 6. Aí eu estou para cá. Minha floresta está acabando atrás. Não minha floresta aí está acabando. E lá no Tabocão está acabando. Só eu mesmo está acabando. Por enquanto, não fez. Não conheci. Agora hoje, já entendi. Porque nem respeito lá, Tabocão está acabando. Agora, para cá, está segurando mais pedaços para cá na mata. Mais pouco, falava português. Ele nem respeita, não. Respeito assim. Mineiro é respeito. Mas como fala minha linguagem. Respeito. K-A. O mineiro respeita. K-A. Nós estamos te ouvindo com muito amor, com muito carinho. Mas por mim. O mineiro respeita. Haruika. Com muito amor, com muito Mas por carinho. mim, cara, Haruika. O mineiro te Awa. Awate. fala. Haru. Parente. Haru. Haru. Parente. Parente. A minha parente. Tchakwa parente. Nem aqui. Mas por mim, cara, Haruika. Mas por comete, né? Comete. Aí que haka. Mas por mim, cara, haka amamato no cor. Naki te tirino aqui o mais pra. Haya kuja pa ni. Na menina aqui mau pameru pa. Hanya te. Mas por naki ele no matachani. A eda baru ka pushini ka ari ni. Haya mo trabe kri. Mo awu também pra. Naki ne bi. Ai matare ni aqui no division. Hanya te. Ape hai kapu porquinho. Que legal. Traduzir o pai falou aqui, né? História antiga, né? Aconteceu anos atrás.
Essa é uma história que é muito triste, né? Não sei se vocês viram aí, o pai contou aí que ele queria falar detalhe, mas ele não conseguiu falar certo. E vou complementar a palavra do pai aqui, né? Pois é, pessoal, aí isso que aconteceu lá no Garapé do Tabocão, né? Hoje em dia a gente viu só os capim, né? Do lado o trem passou, né? Com o pai tentar explicar, tinha a cerca para todo lado, né? E os madeireiros vêm desmatando a árvore, né? E também matou os parentes deles também, né? Os tiros, né? Os primos, né? Os vó, os outros primos, né? Aí ficaram lá do... foram retirados de lá, né? Os madeireiros tinham acabado a terra, chamando... O Garapé chama de Garapé Tabocão, né? Hoje em dia só os terrenos brancos agora tomou, né? Aí isso que aconteceu com os pais, né? Então, eu conheci, ele não conhecia, né? Porque a mãe dela corria, quando ela tá na barriga da mãe dela, né? E a mãe dela correu, né? Muitos pesquisaram, né? Aí, quando correram, né? Então, a mãe do pai era a minha avó, né? Que eu não conheço também. E então, já ele pariu, né? E a mãe da minha avó, que tinha chegado lá e alguém atirou nela, né? Que sobreviveu foi ele, né? O pai só, a única filha só. Aí, a avó pegou, carregou ele e levou, né? Tinha nascido, né? Também, né? Aí a mãe dele ficou lá, né? Ele fugiu. Aí eu disse que tinha muitos cercos, né? Barra da árvore, verde, assim, medido da terreno, né? Os fazendeiros vai buscando, derrubando, né? É isso. E esse aí acontece do Garapé Tabocão, né? Porque agora o GI, história, né? O contato com a FUNEG primeiro, né? Com o pai tá falando. Aí o FUNEG antigo. Aí pra cá, peraí, FUNEG antigo. É muita cultura. O mestre, né? Nós chamamos o cara aí, nós botemos o nome dele, Jacutiá Mestre, né? O que tinha transferido o pai para do outro lado da outra floresta, pedaço da floresta a gente está hoje, né? Então, é isso que aconteceu lá no Garapé Tabocão. Era era terra indígena, porque foi exploração grande, ali em estado de Carajás, né? Partiu a floresta ali no meio, né? Aí desfastou todo mundo indígena, né? Espalhada um pedaço da floresta, né? É isso. A Júlia quer fazer uma pergunta. Também quero. Pode. Pode sim. Pode. Cala a boca. Eu queria perguntar, né, se, assim, muito impressionante que o Museu da Pessoa tenha chegado lá no Zauá, né, feito esse trabalho. Então, que é muito importante, né, que o Museu da Pessoa tenha essa missão de registrar essas entrevistas longas, né, esses depoimentos de pessoas que são importantes para a cultura, para guardar, né, na ideia mesmo de preservar essas memórias. E é muito importante que numa instituição, né, tão conhecida como o Museu da Pessoa, né, tenha também lideranças indígenas, falas indígenas. Então, esse movimento em direção ao Zauá é muito importante. E aí eu queria perguntar se o Alberto sabe como, né, que na verdade o Museu da Pessoa, como foi essa trajetória de ter escolhido o povo Auá, que não são pouquíssimos, né, depoimentos de povos indígenas que estão no Museu da Pessoa. Eu mesmo não tenho conhecimento de ter muita coisa.
E como que o Museu da Pessoa chegou até você, né? Também teve essa sensibilidade de convidar um diretor indígena para fazer esse trabalho. E isso como foi para você ensinar para os Auá, apesar da barreira da língua, né? Como que você conseguiu, como você se virou e se tornou professor deles? Muito legal. Na verdade, assim, o Museu da Pessoa ele trabalha muito essa questão da memória, de guardar essas histórias, né? Então eles têm os canal deles, assim, que vários parentes já fizeram essas entrevistas. Mas enfim, eles escreveram um projeto, parece, para Vale, né? E o nome do projeto era Vidas Indígenas no Maranhão. Então eles já fizeram um trabalho com os parentes de Guajajara e enfim, eles foram estendendo, né? E fomos parar nos Capó e os Auá-Guajá, né? Então, como eu falei no começo, assim, para mim foi um desafiador, né? Mas quem me sugeriu lá foi o nosso mestre, a grande Ailton Krenak, né? Que procuraram eles, assim, que os pessoal também não queria levar qualquer pessoa para um território de recém-contato. Então, e aí o Ailton me indicou lá também, eles falaram, eles entraram em contato, né? Aí a gente fizemos reunião também, porque também eu queria entender, entrando num território onde eu não conheço. Então, primeira coisa que são recém-contato, eu tinha que entender também de que maneira, e quais são os projetos que o museu ia levar também, né? Hoje em dia, assim, eu avalio o projeto para entrar num território dos parentes, porque muitas das vezes a gente sabe que às vezes um projeto vai e não dá retorno. Então, e aí a primeira coisa, eu pedi reunião com os pessoal, eu falei, não, eu quero entender esse projeto para poder entrar num território onde estão os parentes. Então eles foram explicando de que maneira que o museu estava trabalhando com os parentes, né? Então, e aí eu abracei, né? Eu falei, eu vou me autodesafiar, porque uma língua que eles são do tronco tupi, né? Eu entendo muitas coisas que eles falam. E um dia eles, tipo assim, eu falei pra eles que eles falam, eu entendo tudo que vocês estão falando. Então, mas eu acho muito legal de poder trabalhar com os parentes, esse autodesafio. Acho que o cinema, ele nos possibilita de entender outro mundo, outro universo, né? Mesmo que às vezes a gente não saiba falar, assim, ou às vezes a gente não saiba entender, de traduzir de uma forma. A gente tinha os meninos mesmo sempre me ajudando, né? Tradutor. Onde eu não entendia, eles traduziam, né? Não, tia mãe, não tinha mães mais velhos, falam assim, tá vendo? Tá mãe, a gente fala tia mãe, tá mãe. Então, acho que... E aí eu fui me turmando, assim, né, com eles, porque eu acho isso muito mais bonito, você chegar, assim, não dizer, não, eu sou o professor, vim ensinar vocês tudo. Não. Eu vim aqui para aprender com eles, assim. Por isso que aí, quando o menino ficou desesperado, ele falou, como é que eu vou estruturar essa narrativa? Foi com a cabeça do branco lá, né, da forma que ele queria trabalhar. E aí, quando eu falei para eles, então vamos ensinar eles a caçar, o menino ficou em desespero, né? Porque, pô, um paulista, não é falando mal do paulista, gente. Né? Mas essa pessoa que sempre ficou dentro dos quatro cantos da parede, trabalhando, e vai para um território, ainda mais você pisa numa floresta que tudo é vivo, você não sabe onde você está pisando. E aí ele ficou desesperado, sabe? Então, tipo assim, eu falei, não, relaxa, a gente estamos com os parentes, a gente estamos aqui para aprender com eles. Se for para caçar, vamos caçar, se for para comer, qualquer coisa, vamos comer. Então, tipo assim... Você comeu lá de gostar? Cara, não... Não comeu cobra, não? Não. Eu comi capelão, eu comi anta, comi porcão. Eu já comi tatu. Eu comi de tudo, jabuti. É uma coisa que é delicioso, sabe? Então, o cinema me faz eu circular desse mundo onde que eu nem imaginava, assim, de chegar. Por exemplo, eu agradeço muito hoje de estar no cinema, trabalhando, né? Pensando o filme, pensando em estética, e hoje eu agradeço também pensando na ciência dentro do cinema. Então hoje eu escrevo também através da universidade, né? Então eu busco também não só trabalhar
o filme esteticamente, mas também pensar como ciência dentro de uma universidade, que é super importante. Então, mas eu tô aqui, né? Eu tô muito feliz de reencontrar os meninos assim. Os meninos tá tudo aí, tá abençoado. Isso. Eu queria ouvir mais um pouco, assim, o pessoal aqui do Iapó, sobre essas imagens que a gente viu aqui, né? Porque, como vocês gravaram lá, eu acho que vocês ainda não tiveram oportunidade de rever, assim, como filme, né? Como montagem, todos os depoimentos. Muito legal. Eu não sei se vocês já viram, se vocês veem lá na aldeia, e como é que foi de ver aqui na tela grande? Poxa, foi muito legal. Alegre a loucura. Foi muito legal. Alegre. Desculpa, amor. Porque é muita emoção. Segura essa onda aí. Eu tô segurando a minha onda, ainda mais que você tá do meu lado, é que eu fiquei apaixonado. Tá danada. O chorinho dobrado. A gente tá aqui, vamos construir aquele, vamos chamar de Iapu, né? E esse é vou falar aqui, o Iapu é um grupo circulativo, né? Porque agora a gente viu esse vídeo, entrevista, foi bom, né? A gente gostei muito, bastante. É o Aracu, né? A Curani fez o vídeo com o parente aqui, Alberto, né? Aí primeira vez que ele foi lá também, né? Alberto foi lá e eu tava distante, né? Porque eu não participei desses vídeos, que eu botei um rapaz novo, o Aracu, né? E eu botei o Sabiá também, né, para fazer parte de fazer de vídeo, né, gravação de vídeo, pegar uma história antiga com a senhora, né, com idoso e tal, que chama a mulharia na língua a senhora, né, e o Anitate aí chama de Tamui, né, de Patamã, porque é o senhor, né, aí nós chamamos Tamui, Patamã. Aí isso a gente, o Aracu gravou, o parente da Alberto também foi desafio grande para ele também, que nem falou ali, né? É ter que ir lá acompanhar dentro do mato, porque os parentes são caçador, né? E esse papel, por isso que a gente fez esse papel documental, se chama de Iapu coletivo, né? Porque o Iapu coletivo a gente estuda unido dentro do colégio também, né? Por isso que esse papel do Iapu, né, coletivo, né? Porque a gente vem atrás daquele vídeo, a gente vem relatar, repunhar para todo mundo, para de volta, né, recolher de novo, né? Esse papel a gente sentou para fazer o símbolo do Iapu, né? Quando a gente vai no mato, vê uns passarinhos, encontra com um grupo, né? Aí a gente pensou, bora fazer nesse desenho de Iapu, Tacana e Iapinim, né? Aí isso a gente fez, né? Por isso que ficou Iapu, né? Coletivo, viu? É isso, por isso que pra gente, porque Iapu coletivo, Iapu para ir buscar um reforço, para ir buscar as pessoas para dar uma ajuda, né? Não pode ficar só, não pode ficar separado, tem que pedir uma ajuda, né? Para ir buscando ajuda. Aí isso aí, esses papéis do Iapu, né? Coletivo, né? Tem que ter unido, assim, né? Quando a gente chama unido coletivo, né? Tudo unido. Um conjunto. Conjunto, né? Fechou. Porque Copé. a gente fez vou falar aqui cortar um pouquinho aqui, e ter o cor do mosaico, né? Do mosaico do Curupi, parece que unido. Pelo outro, na verdade. Porque seis
terra indígena da aldeia, né? As estradas por Marina Silva, levou documento, as estradas, né? Porque eu teve aqui lá em Brasília, né? Participação do vários reconhecimento do Moisés Curupi, né? Seis é terra. Porque também seis é terra, isso também é união também, né? Porque seis também é união, né? Porque esses união, a gente fez uma reunião grande lá para fazer proteção de território com os guardiões, né? Tem o guardião das mulheres, guardião das florestas, né? As guerreiras, que a gente chama, né? Guerreiras guerreiras, né? Cada dos grupos, né? As guardiões das mulheres, guardiões dos homens, né? Mas não é só, a gente participa grandes esse desafio, né? Hoje em dia a gente está montando grupos dos guardiões, né? Como os guajajados, como os parentes capó, né? Eu não sei se os parentes tem um território, cada um que tem um só guardião, né? Dentro do território, né? Proteger as nossas florestas, proteger a nossos parentes, né? Que não tem contato com os brancos, né? E a água doce. E a água doce também a gente tem que proteger os animais por não causar, porque também os brancos também, que caçadores fumam, vai lá, joga um pedaço de cigarro do mato e acabam pegando fogo dentro da floresta, né? Aconteceu em 2015, eu trabalhava lá em São Luís, contratado pela FUNAI para cuidar da senhora que foram buscadas por 2015 também, Macari, senhora que estão até agora lá na aldeia Tiracambu, né? A senhora já faleceu, correram para o mar, né? Tinha tuberculose com ele, né? E eu cuidava em São Luís, né? Trabalhando com... São Luís é Maranhão? No Maranhão. Eu passei 6 meses trabalhando em São Luís, cuidando da senhora. E depois de 2015, aconteceu um incêndio grande criminoso, né? Matando as caças, o capelão caindo da moita, né? Os fogos logo sobem na pé de árvore. A gente vê árvore, né? Aí se a gente reforma, reforma, como é que a gente, digamos assim, a gente... Porque a gente proteger a pedra de árvore de novo, né? Porque nascer de novo, né? Porque a floresta deve recuperar daqui uns 3 anos, né? Eu acho que já está mais de 4 anos, né? Não sei se é certeza que estou falando certo ou não. Porque quando os 3 anos, o mato vai recuperando de novo, né? Se a gente vai desmatar tudo novamente, vai chegar o quê? Vai nascer os capim, né? Do lugar da árvore, né? Não vai existir mais. Porque o óleo das plantas que estão ali, cai ali, fica lá debaixo do chão, né? Quando nasce, né? Vai ficar verde de novo, né? A gente sentiu o ar, né? De ar pura, né? Quando você entra na floresta e bem virgem, bem frio, né? Como a gente está aqui no ar, ele bem vento, né? Ventilado no mato, né? E a gente sentiu ar bem fresquinho, né? Porque no mundo dos brancos, do mundo branco, o interesse de trabalhar, porque que eles têm interesse, né? A gente não sabe, a gente não sabe. Porque assim, eles querem levar tudo tem uma pessoa que fica de olho na terra, 15 pessoas de protetor do agronegócios, tem pessoa que também
criado de esse Conafé, que a gente sabe que é outra também desses momentos que estão fazendo, né? Lá eu me alertei as comunidades, tem muitas pessoas que ficam de olho, tem até umas pessoas que não chegam lá. Eu vou entrar na aldeia de você, apresentar, porque eu sou do equipe daqui. E a prata tá tudo com vocês. Para. E a água doce tem tá que recuar, a gente não aceita as pessoas toda. que entram lá na terra indígena. Porque lá tem que entrar por documento, quando a gente, documento da FUNAI, a nossos documentos também, quando a gente autorizar para entrar, né? Sem autorização nenhuma, a gente não quer pessoal lá, porque a gente quer com autorização da FUNAI, né? Presidente da FUNAI, e lá na aldeia. Porque eu tenho umas pessoas lá e que foram lá para conversar, a gente disse, eu não quero a gente daqui, porque nem a prefeitura, porque eu sou contra as pessoas assim, com a símbolo do Brasil, com o Conafé na mão, porque somos exploradores de árvore, né? E somos derrubadores de árvore, né? Porque o ouro e a prata tá tudo com vocês. Eu assim, fiquei assim, eu penso que os caras estão interesse eles vão fazer uma coisa ali, depois eles vão pesquisar, né? Aí por que a gente cuida ao pé de árvore? Eu vou dizer para vocês aqui, as meias nativas, tradicionais, né? É isso que a gente tem que proteger, remédio nativo. Dos brancos não sabe, né? Quando os brancos pegar um pedacinho da remédio sair da terra indígena, da floresta, os vai levar os copos, né? Fazer um protetor, fazem fábrica de remédio, né? Aí diz que ele que protegeu, ele que produziu aí. Aonde que ele saiu? Dentro da floresta, né? Garimpo é mato. Porque a gente cair na onda dos brancos, quando as pessoas vão lá, mas pesquisa, a gente não conhece quem é o pessoal. Uma vez que eu disse para não, a gente não quer as pessoas aqui. Você quem que a gente conhece. Se for a gente longe, em outros países, não, a gente quer ter pilha bem por documento, as estradas por o ouro e a prata tá lá. É isso que eu falo. O ouro e a prata tá lá com ele. Mas é sério, gente. Não vou que eu tô só com a peneira, não. O ouro tá lá com eles. Pessoal, então a gente já está terminando, porque agora tem uma outra sessão. Eu queria 3 minutinhos assim para finalizar. Sim, vou te passar então para você finalizar. Mas a próxima sessão são filmes ao Aguajá, produzidos no contexto da saúde. Muito interessante esses filmes, acho que convido todo mundo para ver, para assistir. Gracinha. Um comentário que eu queria fazer bem breve, é muito interessante esses filmes ouvindo os velhos, né, falando sobre o passado, porque, cala a boca, amor. Na verdade... Todo mundo sabe, não vai me enganar, não. Eu sou deixa eu falar aqui, ô moço, um pouco? Você está falando demais. Você está falando demais. Tá vendo os indígenas aqui? Então silêncio que eu estou falando. Então tá? fechou. E não é me enganar, aí, não que eu sou otário, não. O que acontece é que esses filmes do Museu da Pessoa que a gente mostra é uma narrativa, é uma palavra dos velhos que fala de algo muito comum entre os Auaguajá, que é como que eles foram perseguidos e continuam, né? Se repete muito aqui a história dos cachorros perseguindo os auá, os fazendeiros. A gente tem um filme que a gente vai exibir, clássico do cinema brasileiro, que é Serras do Desordem, que mostra, né, um filme, a história do Carapuru, mas que também, logo no começo do filme, no final, retoma uma encenação disso que foi muito comum na vida dos Auaguajá, como que eles foram perseguidos, e isso está na memória, está na fala dos velhos, né? E é muito importante que as novas gerações, como vocês, recuperem essas histórias através de filmes, através da narrativa. Não deixem esquecer de um passado muito recente, muito cruel contra o povo Auaguajá. Então, só para dizer isso, que é importante também a gente ver
não só Serra do Desordem, que é um filme importante, mas ouvir e ver as histórias dos próprios Auaguajá, com as suas próprias palavras, suas próprias narrativas, e daí a importância, eu acho, desses filminhos que o Alberto fez junto com vocês, e vocês tiveram a felicidade de ter o Alberto lá trabalhando junto com vocês. É só um comentário de incentivo para a gente continuar nesse projeto que vocês têm, do coletivo de vocês, e ouvindo os velhos e trazendo isso para o cinema. Obrigado. Isso, eu só queria 3 minutinhos, assim, só para terminar, né, que eu trouxe um minutinho, um pouquinho de vídeo, para poder falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu já deixei lá, você pode rodar para mim? Tá bom. Pode apagar a luz, só um minutinho. E aí eu estou buscando assim, apoio, né, aproveitando o Falun Doc, esses espaços também. Eu já consegui vários apoios, esses pessoal estão me apoiando, né, que eu vou de carro para a Argentina, tentar buscar o recurso para poder finalizar esse filme, né, junto com os parentes na fronteira, né, e falando de uma questão, uma narrativa que é muito importante, né, principalmente que o território dos Auá-Guarani, ela está 38 aldeias embaixo d'água, né. Então, para poder construir tudo isso junto com os parentes. E aí já consegui o credenciamento, né, onde ficar na Argentina, e aí então estou buscando recursos assim, para poder pagar assim, a minha ida, né, alimentação, pedágio, gasolina. Eu vou bater na Argentina, buscar esse recurso aí. É isso, gente. E tá os cartazes lá do apoio tá no meu Instagram, né? Chama-se diretor_de_cinema. Quem quiser poder ir seguir lá, tá o meu Pix lá, tudinho, que qualquer ajuda é bem-vinda, assim, para poder somar com a força da narrativa, das memórias do meu próprio povo, né? Era só isso, aproveitando, né? E agradecer os parentes também, né, que vieram de tão longe, assim, todos os parentes que estão aqui também, que estão vindo, né? O Falun Doc é um lugar de reencontro, um lugar de alegria e um lugar de dançar com as imagens, assim. É isso.